Fala galera, bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e hoje eu quero comentar aqui com vocês um pouco sobre o meu processo de cidadania italiana. O passo a passo, né, o que precisou, quanto que eu gastei e vou trazer um pouco aí também um pouco sobre as regras atualizadas, que mudou de quando eu comecei e também alguns outros caminhos mais comuns que as pessoas fazem para tirar a cidadania. Galera, antes de começar, só quero pedir também para compartilhar o vídeo, seguir o canal, deixar uma curtida e comentar, né, se você tiver alguma dúvida ou algo a acrescentar também, tá? Então, bora lá. Então, tem três caminhos, pode ser até que tenha outro, mas acho que os mais conhecidos que eu ouvi falar são esses três. Através de algum consulado, você entrar na fila para tirar a cidadania. O outro é você indo até a Itália e aí através de algum facilitador lá, né? Acredito ser um advogado de lá. Você faz o processo de lá como se você estivesse morando lá, né? É uma espécie de um jeitinho, né? E a terceira forma é através da justiça, né? Você fazendo um processo judicial para você tirar a cidadania, tá? Então eu acabei fazendo pelo processo do consulado. Esse que é considerado, pelo que eu saiba, pelo que eu vi por experiência própria, o mais demorado, mas também dessas opções ele costuma ser o mais barato, porque o processo judicial ele costuma ser mais caro, né? A menos que você tenha bastante pessoas dentro do processo e aí você consegue ratear esse custo, né? Mas se for, por exemplo, menos pessoas, 3, 4 pessoas, pode ficar um custo aí. Eu lembro que eu cheguei a cotar na época, isso daí 1 ano e meio atrás, 2 anos, para mim e outras 3 pessoas, né, outros 3 familiares, chegava a dar 20 mil, 25 mil reais por pessoa, tá? E também o processo de você ir até a Itália, né, e ficar uns meses morando lá, você tem o custo de moradia, né, ainda mais em euro, então esse de repente pode ser aí o processo mais custoso, tá? Sem contar que lá também você tem que pagar esse facilitador, né? Eu até tenho uma parente que chegou a fazer isso e, se eu não me engano, ela teve que pagar por volta de 3 mil euros, tá? Fora o custo de você se manter lá. Então, galera, começando pelo meu processo, eu dei início nele em 2015, tá? Então faz tempo, né? 11 anos atrás. E aí, assim, o consulado de São Paulo, pelo que eu vi, ele é o maior consulado italiano do mundo, assim, se a gente for ver a quantidade de pessoas que ele engloba, né, a quantidade de pessoas que tiraram cidadania nele, né, que tem cadastro lá. Isso mostra a quantidade de italianos que a gente tem ali no estado de São Paulo, né. Então, assim, eu peguei uma fila muito grande. Quando a gente entrou na época, né, o meu tio que acabou encabeçando isso, ele tinha visto que na posição que estava na fila, né, o ano que eles estavam chamando, pra gente ia demorar por volta de uns 12 anos, né, para ser chamado. E aí a gente entrou e aí a gente foi indo, né? E aí chegou no momento que a gente sentiu mais a necessidade, depois de alguns anos, de acelerar nesse processo, né? Acho que foi isso daí uns 7, 8 anos depois, né? A gente sentiu vontade de acelerar o processo, né? A gente estava um pouco receoso com a situação do Brasil, né? E aí a gente começou a pesquisar o processo judicial. E nessa que a gente pesquisou no processo judicial, um dos advogados falou pra gente, olha, vocês entraram em 2015 na fila, né? Dá uma olhadinha, porque parece que agora está em 2013, né? Então a gente viu que recentemente, naquele momento, a fila tinha andado bem, né? Até porque na Itália já se fala e tem acontecido muito de ter mudanças na lei, né? De reconhecimento de cidadania, tem mudado bastante. Por exemplo, naquela época em que a gente deu entrada, se a gente tivesse dando entrada hoje na fila, a gente pegaria uma regra diferente que, inclusive, a gente não conseguiria tirar a cidadania nas condições de hoje. E então a fila estava chegando, né? E aí a gente precisou fazer um cadastro no Prenotame, tá? Que é como se fosse um portal do consulado, onde você faz agendamento para, por exemplo, visto, agendamento para tirar passaporte, para reconhecimento de cidadania, né? Para esses serviços consulares, né? Relacionados à Itália, tá? E aí a gente já começa na correria da documentação, que na verdade a gente já tinha meio que em mãos. Antes da gente, a gente teve um primo que, inclusive, a gente é grato a ele, né, que ele deu esse início de buscar a documentação, porque como que funciona o processo? A gente tem que pegar o nosso ascendente italiano, né,
e tem que construir toda uma árvore genealógica até chegar na gente, para a gente provar através do sangue, né, através dessa árvore, que a gente tem esse direito à cidadania italiana. No meu caso, se trata do tataravô, né? E aí a gente precisava pegar os documentos dele, né? E é uma questão de entrar em contato com um cartório lá da região em que ele nasceu, na Itália. Então a gente pega, manda e-mail, pede para eles mandarem o documento original, né? E aí o documento ele chega por correio. Hoje em dia esse documento ele acaba sendo cobrado valor, né? Acho que é até mais justo, né? Pelo custo que eles acabam tendo de enviar, né? E aí assim, a gente a gente precisa dos seguintes documentos de cada pessoa até chegar na gente. Da certidão de nascimento, da certidão de casamento, porque vai acabar mostrando o outro parceiro, né? E aí a próxima pessoa, certidão de nascimento, onde vai mostrar o pai e a mãe, e aí tem que bater com o marido e a esposa, né? Para eles conseguirem montar certinho a árvore, né? Então, certidão de nascimento, casamento, aí próxima geração. Nascimento, casamento, próxima geração. Nascimento, casamento, até chegar na gente. E aí a gente ter todo esse caminho, né, desenhado para aprovar a nossa cidadania. Esses documentos, a gente precisa do documento original e a cópia, né, de inteiro teor, e aí a gente precisa fazer a tradução juramentada deles para italiano, e essa tradução ela também precisa estar em apostila de raia, né, que é como se fosse um selo do cartório para meio que validar o documento para uso internacional, né, porque afinal de contas a gente vai estar apresentando para o governo italiano, né, através do consulado. E aí a gente precisa separar toda essa documentação para apresentar no dia do agendamento, que a gente agenda através daquele portal do Prenotame, que eu falei para você. Um ponto importante nesse processo, é muito importante a gente prestar atenção, porque qualquer errozinho pode atrasar ou então invalidar o processo, tá? A gente já viu casos de família, por exemplo, né, em que uma pessoa da família, por exemplo, o pai de uma família, né? E aí tem, sei lá, por exemplo, irmãos, filhos também, nesse processo. Ele foi lá e fez o cadastro no Prenotame apenas com o nome dele, né? E aí chegou no dia, eles só conseguiram fazer para ele, né? Então precisa cadastrar todas as pessoas maiores de idade no processo. Os menores de idade não precisa, né? Você vai apresentar depois a documentação deles e vai ser válida também, né? Mas os maiores de idade precisam estar cadastrados nesse processo. Um documento adicional também que é importante, no caso para quem teve um processo de separação, né? Então você precisa ter o processo traduzido, né? Apostilado também para estar apresentando no dia, tá? No caso para quem passou por um processo de separação. O custo que a gente chegou a ter para conseguir os documentos, traduzir, apostilar, foi de uns R$3.000 por pessoa, né? R$2.500, R$3.000, não sei dizer o exato, né? O valor aproximado, tá? E aí, assim, com os documentos em mão, chegando a nossa vez, né? A gente entrando no portal do Prenotame e fazendo o agendamento, a gente vai no consulado, né? No dia agendado, para apresentar tudo aquilo. E aí, assim, pra gente foi muito rápido, a gente chegou lá, apresentou. Eles falam se você precisa entregar alguma coisa que ficou faltando, algum ponto, né? Um ponto importante, inclusive, né? Vão ter documentos em que são muito antigos, né? E às vezes eles podem ter erro de escrita, de nome. Em muitos casos eles relevam isso daí porque eles sabem que isso daí acontecia antigamente, né? Às vezes você tem um nome que faltou uma letra ou trocou uma letra pela outra. Em muitos casos eles acabam relevando. Em alguns casos você precisa corrigir, né? Então é uma outra coisa que tem que ficar atento, né? E aí, assim que a gente apresentou a documentação, no dia seguinte a gente recebeu o e-mail já com o reconhecimento da cidadania, né? Então foi muito rápido. E aí, assim, a gente recebeu o reconhecimento, e aí ao mesmo tempo a gente tem que criar um cadastro num outro portal chamado Festit, que é o cadastro do AIRE, que é um cadastro para cidadãos italianos que moram no exterior, né? E aí a gente sempre precisa manter esse cadastro atualizado, e ele é muito importante estar atualizado para a gente solicitar posteriormente o passaporte italiano. Apenas um detalhe sobre o portal do Prenotame, para a gente fazer os agendamentos. Ele é um portal em que ele acaba não aguentando muito o fluxo de pessoas que acessa ele, né? Então,
Ele é um portal que acaba travando, né? E o próprio sistema também de agendamento que eles usam, eu acho que não é o mais adequado, né? Então eles abrem espécie de janelas na semana, em determinado dia e horário, em que as pessoas vão lá e tentam agendar. E é muito concorrido, né? Questão de poucos minutos, né? Quem chega primeiro e vai e agenda, né? Eles não deixam uma espécie de um calendário correndo, onde qualquer pessoa entra lá para agendar, mesmo que tenha vaga para daqui um ano e meio, 2 anos, eles não deixam isso, né? São agendamentos para os próximos 2, 3 meses, por exemplo. E aí é tudo muito concorrido, né? Muito corrido, o portal acaba não aguentando muito, ele trava muito, você tem que ter alguns macetes para você conseguir agendar, né? Então acaba sendo um pouco estressante, tá? Vai exigir paciência no momento de agendar a cidadania, né? A visita no consulado para a cidadania e posteriormente o agendamento para tirar o passaporte. E aí, enfim, depois do nosso ARI atualizado, né? O reconhecimento da cidadania, aí a gente já pode entrar novamente no portal do Prenotame para solicitar o nosso passaporte. Na verdade, para agendar para tirar o passaporte, na verdade, né? E aí foi onde a gente teve bastante dificuldade também, porque eu acho que eu levei uns 2 meses para agendar, né? Sempre tentando entrar na semana, no horário, foi bem difícil. Esse, inclusive, a gente não conseguiu fazer tudo junto. Todo mundo tentava, né? O meu tio, minha tia, um conseguiu primeiro que o outro, aí vai lá e tira, e vai lá no agendamento, né? No consulado. O meu levou mais ou menos uns 2 meses. E aí, quando você consegue agendar e vai lá no consulado, né? Você consegue, dependendo, né? Se você der uma chorada lá, pedir para entregar o passaporte no mesmo dia, né? Aí você vai lá no consulado buscar, né, de tarde. Então eles agendam uma entrega, né? E aí você recebe o passaporte na sua casa. Galera, esse foi o processo, tá? Apenas um detalhe para a regra de hoje, né? A regra ela vai até um ascendente que seja o avô, né? Lembrando que assim, eu não sou advogado, tá? Eu não sou um especialista na área, eu tenho conhecimento do processo porque eu passei por ele, né? Estudei bastante, mas eu não sou um profissional da área, né? Um advogado. Então, assim, é sempre importante validar essas informações com um profissional, né? Mas esse foi o processo e valeu muito a pena, né? Lá no consulado a gente chegou a pagar também na cidadania, acho que 300 euros, né? E depois você paga também do passaporte. Eu acho que o custo total que eu tive por esse processo foi de 6 mil reais por pessoa, mais ou menos, né? E valeu muito a pena, sabe? Hoje eu moro aqui na Irlanda, né? E isso me trouxe muitas facilidades, né? A gente conseguir ir morar com facilidade em qualquer país da União Europeia. Até os que não são da União Europeia, né? Aqui na Europa, existem algumas facilidades para você entrar nesses países, né? O caso de Suíça, o próprio Reino Unido, apesar do Brexit, de não fazer mais parte da União Europeia, tiveram acordos recentes, né, para facilitar o trânsito, o trânsito não, né, mas a legalização de quem vai trabalhar no Reino Unido, né, para quem é europeu, né, então é um acesso aí para 27 países ou mais, né, que você tem, sem contar a questão também de você entrar nos Estados Unidos sem visto. A gente sabe a dificuldade que está hoje em dia para você tirar um visto, inclusive de turismo, para os Estados Unidos, né? Então é uma outra facilidade você conseguir tirar o visto, você não precisar de visto para entrar, né, como turista nos Estados Unidos, né? Inclusive eu cheguei a ver, não tenho muitos detalhes, que existe até um visto mais facilitado, acho que é para empreendedor, né? Para investidor, europeus nos Estados Unidos. É algo que com o passaporte brasileiro, pelo que eu vi, não tem, né? Então é bacana, é uma outra vantagem também. Galera, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Quero reforçar da curtida também, né? De se inscrever no canal, tá? E até a próxima.